Olá pessoal, eu sou o professor Gigabyte, mas vocês podem me chamar de Professor Giga. Hoje nós vamos falar sobre meta-reciclagem. Mas o que é meta-reciclagem? Que bicho é esse? Muitas pessoas acreditam que meta-reciclagem é a reciclagem de lixo eletrônico. Não é. A meta-reciclagem é uma outra etapa da reciclagem clássica que nós conhecemos. Por exemplo, quando um catador vê um material como esse, que é um cooler de computador, ele fala, olha, eu tenho alumínio e tenho cobre. Um meta-reciclador pensa, olha, eu tenho um sistema complexo de dissipar a temperatura de um outro objeto. Ou seja, a meta-reciclagem recicla tecnologia, não a matéria física. Para vocês terem uma ideia, no mundo, nós produzimos 90 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Agora imaginem vocês o que nós vamos fazer com tudo isso, sendo que somente 10% vai para a reciclagem. Aquela reciclagem clássica, que a gente moe tudo, derrete e transforma em outras coisas. A meta-reciclagem, como eu disse, nós reciclamos tecnologia, então nós aproveitamos sistemas complexos já contidos no material. Por exemplo, nós temos uma fonte de computador. Nessa fonte de computador, eu tenho uma possibilidade de alimentar um equipamento com 3 volts, com 5 volts e com 12 volts e com uma alta amperagem. Olha, mas para que amperagem, voltagem, amperagem? A gente pode determinar que a voltagem é a potência a força dessa eletricidade. 9 volts, ele tem uma potência de 9 volts, 3 volts de 3 volts. A amperagem é quantos equipamentos de 9 volts ele consegue alimentar. Então, se eu tenho uma baixa amperagem, eu vou conseguir alimentar um equipamento somente de 9 volts ou 5 volts. Se eu tenho uma alta amperagem, como é o caso de uma fonte de computador, eu consigo alimentar vários equipamentos. A gente fazendo uma analogia, seria como um cano de água. Eu tenho a bitola do cano, que vai passar a água, mas eu tenho uma quantidade de água que passa pelo cano. Então a voltagem seria como se fosse a medida do cano. E a amperagem é essa quantidade de água que corre por segundo dentro do cano. Isso é uma analogia mais ou menos entre amperagem e voltagem. Então para que eu vou tirar um pedaço de cobre aqui, um pouquinho de alumínio e muito ferro e material que dificilmente é reciclado, se eu consigo utilizar essa estação elétrica em vários projetos de reciclagem? Você pode estar se perguntando, mas o que eu posso meta-reciclar? Praticamente tudo. Tudo que você consegue identificar que tem uma tecnologia. Ora, mas, por exemplo, num material como esse, que é a carenagem de um CD-ROM. Que tecnologia que eu tenho na carenagem de um CD-ROM? Meu caro, passaram-se dezenas, centenas de anos até que o ser humano conseguisse pegar um tarugo de ferro e fazer uma chapa com ele. Então, a tecnologia desse material é a própria chapa, que eu posso modelar e fazer várias carenagens, como essa carenagem aqui do Nerd, que é o meu robozinho autônomo, que aqui está desmontado apenas para ilustração. Nós temos outros materiais, como alumínio, que podem ser usados como carenagem, o sistema interno do CD-ROM, que ele já tem um sistema de abre e fecha, quer dizer, eu não vou pensar o plástico ou o metal dele, mas olha, já tem um sistema de abre e fecha. Se eu desmontar e utilizar esse sistema de abre e fecha do CD-ROM, eu tenho uma trava de porta eletrônica. Então, pensando em tecnologias, um cooler é um sistema de ventilação. Um parafuso não é um pedaço de ferro, mas ele tem a tecnologia da rosca. Ora, 1 quilo de ferro
você custa 20 centavos o quilo, que o catador vende isso num ferro velho. 1 quilo de parafuso, se você for comprar, custa R$25. E agora nós vamos falar sobre logística reversa. E que diabos é logística reversa? Bom, quando você compra um produto, ele sai da matéria-prima, ele é processado, ele é montado, fabricado, ele vai para uma distribuidora, para um transporte, chega na loja e até você, consumidor, que pega o seu celular, que pega o seu tablet, o seu aparelho eletrônico e consome, utiliza. A logística reversa é esse caminho contrário. Você utilizou o equipamento, ele quebrou, se desgastou ou simplesmente ficou obsoleto. E ele vai voltar para uma estação de meta-reciclagem, vai ser desmontado, parafuso aqui, leitor de LCD ali, display, teclado e toda a parafernália que existe num equipamento eletroeletrônico, só que de forma separada, sistematizada. Com a logística reversa, é possível você montar um laboratório maker. Isso! Você já ouviu falar em laboratório maker? Mas isso já é um assunto para o nosso outro vídeo.